Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Acordamos cedo. Então, quero começar hoje uma live muito especial para mim e para quem acredita em Deus, tá? Vamos começar com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. E eu quero começar essa live hoje rezando um versículo da Bíblia, de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e não vem de vocês, é dom de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa salvação é através da fé, não é dom nosso, é dom de Deus. Aí ele continua, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, as nossas obras não podem ser fruto para a gente se orgulhar, não pode ser para nosso orgulho. Deus não vai nos salvar a partir das nossas obras, para que a gente não se glorie. E aí, quando a gente se gloria, a gente diminui o nosso irmão. Então, é para a gente glorificar a Deus e não a nós mesmos. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. Então, o assunto hoje todo é focado na fé. A fé salva, e isso tem comprovação científica, tá? E aí, eu quero só complementar com uma pesquisa. O cientista Andrew Newberg, professor da Universidade da Pensilvânia dos Estados Unidos, revela em seu livro How God Changes Your Brain. Então, como Deus muda o seu cérebro. Que quanto mais pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações dos circuitos neurais. Um novo estudo realizado na Universidade de Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. O estudo mostrou, através de ressonâncias magnéticas do cérebro, que há poder na oração e que religiosos ativam áreas específicas do cérebro. Então, o nosso assunto hoje é voltado para isso, tá, gente? Como que a fé e a oração podem modificar a nossa forma de lidar com os nossos problemas e com a nossa vida. E para isso, hoje, eu vou chamar a minha irmã querida, que é uma terapeuta que eu admiro muito, é a Mariana. Vamos ver se dá tudo certo aqui na nossa chamada. Toda vez eu acho. Aceita aí, Mari. Maré. Oi, O que tá aparecendo aí? ai, peraí, como é que eu viro a câmera? Uau, Hermana! Então, ¿todo eu quero bien? que tu se apresente, Mari, para que todos os seguidores que estão assistindo e os que vão assistir depois, porque essa live fica salva, né? Que a minha ideia é essa, é quem estiver passando pelo feed aí, enxerga esse assunto e daqui a pouco pode ser edificado por ele. Então, te apresenta, Mari. Perfeito, então bom dia, meu nome é Mariana, eu sou terapeuta já, trabalho com terapias holísticas, integrativas já há 14 anos, mas eu acho que desde o berço, né, a gente vem recebendo a influência do divino na nossa vida. E todas as medicinas que eu estudei, as terapias milenares que eu estudei, são terapias que incluem Deus na vida da gente. Nenhuma delas separa Deus. E isso mostra que para eu voltar para mim, eu busco o caminho de Deus. Né? Desde o xamanismo, budismo, hinduísmo, a medicina da naturopatia, da floresta, tudo honra muito essa reconexão com Deus. Então, acho que esse foi o ponto mais legal, né, da gente ter despertado esse assunto com
ou sem Deus, né? Porque dentro das minhas experiências eu percebi uma grande nuance muito grande entre as pessoas que chegavam sem esse motor, esse aditivo na vida e as pessoas que chegavam com esse aditivo na vida, né? Isso. Então, só para o pessoal entender, né? Que essa página ela é voltada para interpretação bíblica. Só que a interpretação bíblica ela vai muito de encontro com a mensagem que Deus passou para pessoas comuns como nós. E como elas interpretaram essa passagem ao longo do caminho e como essas passagens, essas informações que Deus mandou para elas, como isso mudou a trajetória de vida delas para um propósito maior. A gente vê muitos profetas na Bíblia que tu pensa assim, gente, mas esse profeta, tudo que ele fazia na vida dele era passar a palavra de Deus adiante. Tinha uns que se revoltavam com o sistema e andavam pelados pela rua, a Bíblia diz. E ele se sentia completo nessa missão de passar a palavra de Deus adiante. E a gente nota, assim, na Bíblia, que os profetas, cada um tinha sua personalidade. Então, tinha uns que eram chorão, tinha uns que eram mais enfáticos, outros que eram construtores, engenheiros, outros que eram escritores. Então, trazia a personalidade deles na Bíblia e mostrava como que Deus modificou a vida deles. Então, por que eu convidei a Mari? A Mari trabalha com terapia pessoal, transpessoal, né? E ela já tem... Há quantos anos isso, Mari? Que eu trabalho 14, mas que eu busco já é desde os meus 17, então são 19 anos já. Então é uma corrida muito grande na questão psíquica, né, das pessoas. E eu trouxe a Mari para o nosso bate-papo, porque ela vai falar sobre a experiência dela com pacientes que acreditam em Deus e pacientes que não acreditam em Deus. E que isso fica gritante, a diferença até na evolução dos casos clínicos, né? Independente da religião que sigam, independente do histórico, de como Deus entrou na vida dessas pessoas. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Eu e a Mari somos very crazy juntas. Então, talvez a coisa fique meio aérea, mas a gente vai tentando falar de tudo. Eu ia falar que a gente vai tentar não tornar esse assunto tão abstrato para a gente conseguir bem transformar pessoas, né? Quando a gente fala, quem está aqui é quem acredita em Deus. Eu gosto de quem não sente Deus, não é nem que não acredita, é que não conta com essa opção, que esteja mais aqui do que quem acredita, que veja mais para sentir. Porque eu vou dar uma introdução, Pauli, antes de te entrar nas perguntas. Vai tranquilo. Quando a gente colocou o tema com ou sem Deus, eu fui lá atrás, né? 35 mil anos, 40 mil anos atrás, lá quando se originou as primeiras formas de querer formatar Deus, né? No momento em que eu passo a buscar Deus, é um momento onde eu me senti pela primeira vez em algum momento sem ele. Isso. Porque eu só posso buscar algo que eu senti que eu perdi. Uhum. E isso para mim soou muito profundo. Porque eu disse assim, então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lembrando o que sempre está, mas já não é mais reconhecido por milhares de gerações que passaram a se desconectar e buscar fora uma informação que sempre teve dentro, nesse altar interno, nessa... Que pariu! Que interpretação! Olha, e isso vai... Valeu a live, galera! Beijo, foi bom. Não, ó, te dedico... Mari, isso fecha muito com o Gênesis, que é Adão e Eva.
entendeu? Adão e Eva, eles viviam no Éden, na presença de Deus, Deus alimentava eles. Isso tudo é figurativo, né? Então, Deus alimentava eles, Deus andava com eles, e quando eles provaram do fruto do conhecimento, o que que é o conhecimento? É ir em busca de algo que já estava ali. Porque o que a serpente disse para eles? Quando vocês comerem o fruto, vocês vão ser como Deus. Mas eles já eram Deus. E aí então, eles ali estão rolou a dualidade, ali rolou a separação, ali rolou o sentimento de inferioridade, de eu não sou ainda. E aí eles foram expulsos do Éden, que é essa... Mas quem expulsou eles? Eles se expulsaram. Eles mesmos. Né? Eles mesmos. Então, desculpa o parênteses. Não, perfeito. O desafio dessa live, né, é a gente conseguir tocar o coração dessa informação e, paralelo a isso, eu conseguir trazer para o processo da dissociação, da felicidade, da contemplação, do ser conectado com Deus para os tempos atuais. Nos Vedas, que são os textos mais antigos registrados, eles falam que a maior causa da doença é a desconexão do ser com Deus. A maior percepção que eu tenho de que eu tenho que buscar algo para me sentir feliz, ter um corpo para me sentir aceito, me submeter a isso para ser amado, faz eu entender que eu não entendi nada. Porque eu já sou tudo isso. É aquela coisa de... em Eclesiastes, Salomão diz, tudo, nada faz sentido, tudo é correr atrás do vento. Ele diz, porque a gente não está correndo atrás de... A gente não está em busca de algo, está aqui, né? E, então, assim, ó, eu queria te perguntar, agora tu já engoliu duas questões aqui, porque eu ia te perguntar sobre qual a tua percepção da divindade, sobre Deus, né? Não sei se tu tem algo a acrescentar sobre isso. Olha, eu sinto que Deus, ele tá em toda forma de vida. Até numa pedra. Tanto que na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, através de uma pedra quente ou uma pedra fria, a gente desbloqueia um ponto de dor ou um ponto de toxina no corpo e a pessoa consegue liberar aquilo. Através de uma planta, através de um raio solar, através de uma água limpa, né, purificada, a pessoa consegue fazer uma conexão. Então, para mim, Deus é onipotente e onisciente. Ele é a presença do absoluto. Ele está em todas as formas. Quando eu entendo que Deus está em tudo, inclusive do meu lado, nos meus desafios, eu não questiono a minha experiência. Eu aceito o meu caminho. E aí fica muito mais fácil de passar por qualquer desafio, né? Porque a vida é o desafio, estar encarnado, né? Estar num corpo bruto, limitado. Como diz uma neurocirurgiã que teve um derrame e ela teve a dissociação do hemisfério direito para o esquerdo do cérebro. Quando ela viu que ela era tudo e que ela teve que pensar a vácuo, aquela força divina dentro de um corpinho vulnerável, preso a influências externas, ela disse, mas eu sou tanto. Ela disse, eu nunca mais quero esquecer que eu sou essa célula de Deus atuando. Porque é passado, é futuro, é boleto, é doença, é alguém que não me... É isso, a dieta é alguém que não me corresponde, é alguém que morre que eu amo, é uma pessoa que me passa para trás, e a vida fica isso. E a vida não é isso. Isso é parte do, digamos assim, do tear da vida. Mas ela é parte de um ponto, mas a linha é Deus. A linha é Deus. E eu esqueço
como que eu posso, né? Porque os desafios que eu vejo que a gente vive, eles são todos peças-chave que Deus colocou. A tua experiência muitas vezes não é para ti. Deus quer tocar o cara que está ali do lado, entendeu? Então, como que o que eu estou vivendo pode respingar nos outros? Mas vamos falar dos teus pacientes, Mari. Como que tu vê? Vamos falar agora dos pacientes que têm fé, tá? É mais fácil começar pelos que não têm, Pauline. Porque tu acha? É bem mais comum, é muito mais comum. Então, vamos falar dos pacientes que negam a presença de Deus, dos pacientes que não acreditam em Deus, ou dos pacientes que estão revoltados com Deus. Tá, perfeito. Manda. Sabe, quando começou a pandemia, eu tive uma sessão com uma cliente e ela disse, eu quero matar Deus, olha o que ele fez com a gente. Eu disse, então pega esse Deus que tu acha que fez isso com a gente, tá aqui ele, e mata. Porque se isso é o que tu entende de Deus, isso aqui tu tem que matar dentro de ti, senão tu não vai sentir Deus. E aí foi uma catarse, foi um processo, ela entrou num choro e ali era meu pai, eu tô aqui como tua filha. Mas ela precisou passar por toda a distorção, porque a gente cria muitas imagens de Deus, o Deus da autoridade, o Deus punitivo, o Deus que não te dá a tua liberdade. Por quê? Então agora nós vamos começar com as pessoas que não têm essa conexão, né? As nossas primeiras referências de autoridade são os nossos pais. Principalmente o nosso pai masculino, porque a gente vê o nosso pai, pai maior, como uma referência masculina, né? Então a gente que é a nossa, que é a autoridade, que é o lado do ensinamento, né? Que é o lado do bom senso, da educação, do cooperar, né? Então assim, quando a pessoa chega, ela vem procurar uma dieta, ela vem procurar não ter uma dor física, ela vem procurar se relacionar melhor com o filho ou com o companheiro. Então, nas medicinas antigas, a gente fala que existe 3 tipos de alimento. O alimento físico, o alimento mental, emocional e o alimento espiritual. O espiritual é o mais importante, mas o mais sutil. Ele chega antes na gente e ele nos abandona depois. O alimento emocional e mental chega ali e muda o tempo todo. Ah, eu tô triste, alguém me liga. Ah, a pessoa falou errado, tu te enganou, eu tô feliz. Por que eu sou tão instável a motivação? Uhum. O alimento físico, em 2 horas, já não tá mais no teu organismo, 6 horas. O alimento espiritual, ele não para. Ele é o último que te abandona. Só que é o último que a gente encara, porque a gente não pega ele. A gente tem uma tendência, as pessoas chegam aqui querendo pegar a felicidade, querendo pegar a sensação de se sentir pertencendo. E o alimento espiritual, ele é muito sutil. Então, quando eu pergunto, eu faço todo um relatório, e aí no final da pergunta da anamnese, como é que é a tua relação com Deus? Ah, minha família é evangélica, minha avó, meu avô são sendo espírita, eu fui criada em igreja católica. Não, eu não tô falando disso. Sim. Qual é a tua relação com Deus? A pessoa vai para longe, muda até a íris do olho, ela entrou numa caverna, numa floresta, e ela tá tentando enxergar lá, ela diz, há muito tempo eu não vivo com Deus. Eu escuto isso 90% das vezes. Qual é a forma de oração para ti? Como é que tu te conecta quando tu tá num momento de extrema gratidão ou de profunda dor? Aí a pessoa diz, eu não faço. E muitas pessoas que não têm Deus na sua rotina, não percebem a presença de Deus no seu cotidiano, elas não conseguem nem perceber o quão
deu certo algo, né? Elas não conseguem se sentir agradecidas, porque a Bíblia fala que a pessoa que não anda com a fé, ela é insaciável. Tu tá sempre em busca de outra coisa para sentir aquela serotonina, né? Aquela questão biológica, aquela satisfação do novo, do desconhecido. E aí tu não consegue contemplar quando tu conquista algo. Exato. Porque a gente nota... Quando a pessoa está numa sensação de luta ou fuga, a respiração tá curta. Ali ela já perdeu a fé. Ela entrou no modo sobrevivência, instinto de sobrevivência, show. Por que que a gente diz para ela, respira fundo? Porque pelas narinas entra Deus, que a gente chama de prana, é por onde entra. E quando tu puxa Deus de volta, ele tá aqui, entendeu? Ele está em ti, chama ele para dentro. A pessoa faz aqueles ciclos, ela suspende o sentimento de luta e fuga, que boa parte das vezes são sentimentos irreais, de pânico, né? Então, quando tu chama para dentro, a pessoa diz, nossa, eu tô melhor. Cara, tu só tá o que tu é com Deus. Não foi adicionado. Não foi adicionado nada, né? Exato. Então, quando a gente faz retiros, a gente promove que as pessoas façam, utilizem de caminhos, veículos para se recordar do essencial, a pessoa sai achando que é porque ela comeu uma comida mais saudável, ou tomou um banho de cachoeira, ou fez lá uma defumaçãozinha com uma mirra, ou se ajoelhou e pediu perdão. Não é. É tirar o véu do que me cega, que é, eu vou ter a melhor coisa para ser feliz, eu tenho que ter um relacionamento Y para ser assim, eu tenho que ter um sucesso na empresa para ser... Tu não tem que. Isso é bom para a vida aqui, mas isso não pode corromper a presença de Deus, porque às vezes Deus vai dizer, é mais simples agora, só fica aqui um pouquinho, não reage, não tenta impor tua palavra, quem sabe tu só abraça, tu só sorri, quem sabe tu só respira aqui e manda luz, manda amor, tem um equívoco lá e isso não é teu. Então, essa intuição, essa voz divina, cara, tu tem que aumentar isso no volume máximo do dia a dia. E não baixar o volume, sacrificar a tua presença com Deus para ter o teu ganho a curto prazo. É por isso que quem tem a vivência cristã, né? Tu pode falar até de outras religiões, e tu faz isso baseado na Ayurveda, né? A gente chama de devocional. Então, logo no início da manhã, lê uma passagem da Bíblia, te conecta e como o Pai sempre nos ensinou, né? Faz o sinal da cruz, porque quando tu tá consciente que em nome do Pai, em nome do Espírito, né? Em nome do Filho, nós vamos seguir aquele dia. Então a gente já tem uma responsabilidade espiritual aqui e uma companhia espiritual, que é da Santíssima Trindade. Então, se em nome de Deus eu vou fazer as minhas coisas, tu já vai se comportar diferente com a pessoa que está na tua frente, porque o que tu estiver fazendo com ela, tu tá fazendo em nome de Deus. O meu trabalho, eu já vou agir de forma diferente no meu consultório, porque eu estou fazendo isso em nome de Deus. Então, a responsabilidade e a companhia, porque se eu estou fazendo em nome de Deus, é porque eu estou sendo assistida por Ele o tempo todo. E se acontecer uma injustiça nesse meio tempo contigo, se alguém cometeu uma injustiça contigo, for mal educado, for injusto, enfim, Deus está te acompanhando, Ele sabe. Mas o teu retorno a essa situação vai ser em nome dEle. Então, tu vai agir diferente, sabe? E aí, para ali.
o ponto agora que tu trouxe dessa visão, o que me vem como terapeuta, assim, voltando um pouco para a história dos pacientes, normalmente o que traz uma pessoa a procurar ajuda, e graças a Deus eu sou a primeira terapeuta de muitas pessoas, né? Então eu sempre digo, eu adoro tirar a roupagem das pessoas de primeira mão e não chegar tendo vindo num monte de gente, com um monte de vícios de se conhecer. Daqui para trás, muitas histórias carregam muitas dores. Daqui para trás, muitas histórias fazem com que quando a pessoa chega aqui, ela está há muito tempo distante dela. Ela está há 20, 30 anos sem saber. Ela diz, Maria, a vez que eu senti que eu estava em Deus, era eu caminhando no campo do meu pai, pegando no trigo, com 5 anos. Que eu sentia, porque a gente diz que a criança é inocente, ela é pura só porque ela não tem preocupação. Não, senão eu estou assinando a sentença de que ser adulto eu não posso ser puro. Eu não posso ser inocente, eu não posso estar em Deus, porque eu vou ter preocupações. E aí o que acontece? Como é que eu vou trazer esse formato que tu trouxe de ser um soldado de Deus, de estar em Deus, se parte da minha história eu tive que sacrificar, porque eu considerei que o pai batia ou bebia, ou que eu passei fome, onde é que estava Deus naquela situação, ou que eu fui abandonado, ou... Então, de fato, quando eu faço um caminho de volta na minha história com Deus, eu honro a minha história. Eu não quero modificar a minha história, mas eu também não seguro a minha história para qualificar a minha amargura, que venha me gerar doenças e venha reforçar que eu tenho que segurar a minha dor para segurar a minha força. Porque muita gente segura a sua dor para sentir motivo para existir. Então eu tenho que desprogramar, né? Tu tem que desprogramar isso para a pessoa correr o risco. Ó, tu tem que soltar a tua dor, correndo o risco de soltar a tua força. Tu tem que pagar o preço para tu sentir a tua real força. Para tu sentir Deus passando por ti. Ele vai fazer um scanner, e aí ele vai tocar todas as tuas células, ele vai tocar tua respiração, ele vai fazer teu coração sentir. E aí é como se tu resetasse o sistema, não desonrando a tua história, fazendo uma oração para a tua história e dizendo, tudo que aconteceu hoje faz com que eu seja essa pessoa. Então, eu mudaria uma vírgula do meu passado, correndo o risco de mudar o que eu sou hoje? A gente dá uma de advogado do diabo, já pegando o gancho da live de sábado, tua com o pai. O Nietzsche dizia, tu mudaria, tu correria o risco, se eu pudesse mudar uma vírgula do meu passado, tá? No raio. Mas isso me levasse para um lugar totalmente diferente. Eu correria esse risco? Então, não Olha, correria. Maria, então... Tem uma cliente escrevendo aqui, ó. Uma cliente tua. Foi após um atendimento com a Mari, retornando para casa, que Deus falou comigo, dizendo que por vezes passou por situações, pois só assim eu voltava a me conectar com Deus. Então, às vezes, Deus faz com que a gente viva situações para que a gente volte para casa, que é Ele a nossa casa, né? O nosso templo. Então, eu desculpa te interromper, eu achei legal mostrar esse depoimento, achei bem legal essa tua cliente estar aqui, porque uma visão palpável, porque nós seres humanos precisamos disso, né? Palpável, de que realmente Deus está em tudo e nas dificuldades também. E Ele usa ferramentas, Ele usa dificuldades e Ele usa terapeutas, né? Que são conectados. Se tu não tivesse essa presença, essa percepção tão forte de Deus no teu ser, tu não conseguiria transbordar isso para as pessoas. E tu faz isso para os teus clientes. É muito arriscado falar de Deus. É muito arriscado. É arriscado falar de Deus, porque assim, Deus é Pai. Deus é amor. Deus é proteção. Deus é tudo, como tu disse, né?
Se Deus é pai, a gente já quebra toda a imagem dele quando a pessoa não tem um pai legal, que nem tu disse, né? Então, Deus é pai, eu já não quero nem saber. Não me fala desse cara aí, né? Então, por isso eu que tem tive que aprender a sobreviver sem essa situação. Então, não vem agora com uma tábua de leis ou com coisas que eu tenho que abrir mão de como eu aprendi a sobreviver não, ele tem uma ordem, ele tem um manual de sobrevivência, como os animais têm, os animais respeitam esse manual. Eles não matam por prazer, eles matam para sobreviver. Eles se deslocam para sobreviver, tem uma inteligência divina dentro de tudo isso, né? Só que quando eu tenho essa imagem ferida, ou quando eu tenho um chefe ruim, ou quando eu tenho um líder ruim, ou quando eu associo, porque só que na minha percepção Deus não queria esse lugar. Sim. Entende? Ele não tem ego. Não. Ele não quer esse lugar. E assim, tem um livro que é olha, eu indicaria para qualquer pessoa, até para ateus, lerem o livro de Jó na Bíblia. Porque Jó é um cara que tinha tudo e ele foi tentado por Satanás a perder tudo, absolutamente tudo. Filhos, esposa, casa, bens, tudo. Tanto que tem um momento que ele está encolhido na terra, cheio de feridas, sai pus da pele dele e tem larvas se alimentando daquela carne que está putrefando em vida, né? E aí ele fala para Deus que era melhor ele nem ter nascido. Era melhor nem que a mãe dele tivesse parido ele. Porque se ele não tivesse nascido, ele não tinha vivido esse sofrimento. E aí Deus conversa com ele. Jó fica falando vários capítulos sobre a dor dele, e tem um capítulo que Deus responde. E ele diz assim: por acaso tu conseguiria ter controle das estações do ano? Quando o sol se põe, quando a lua nasce, tu tá controlando o tempo de gestação de uma cabra? Tu tá controlando os mares, os pilares que sustentam a terra no universo? Tu tá controlando isso tudo? Eu tô controlando isso tudo. Sabe? Então, às vezes a gente acha que o nosso problema, nossa, é gigante. Não, Deus deve me odiar, porque o que ele tá fazendo isso comigo? Aí vem a imagem que o pai fala às vezes, sim, Deus é aquele cara que tá de braço cruzado olhando, olha aquele lá, vou espremer. Assim, eu tô entediado, então eu vou gerar uma situação aqui. Não, ele não para. Cara, ele tá regendo toda a energia do universo. Não é que... Exato. E ele não tá ocupado demais para ti. Não. Nunca, Deus porque parou. é uma célula. É uma célula. A gente somos, né? Aí, uma célula de Deus, né? Que nem diz a mãe. A mãe disse num dia na live da Nossa Senhora. Eu falo com a Nossa Senhora porque eu achava que Deus estava muito ocupado para as minhas coisas. Ele não tá. Nós somos membros do corpo. Deus nos criou na Terra para que a gente fizesse parte de um corpo. Que é Agora ele. eu vou te dizer uma coisa que... É aquela coisa, né, Paulina? A gente se atrapalha mesmo. Eu vou dizer uma coisa assim que existe um padrão muito grande que acaba acarretando o nosso encontro com Deus, que é buscar Deus quando eu acabei com as minhas opções. Né? Então, assim, pessoas, eu já vi terapias bem mais radicais, assim, onde a pessoa não tem sentido para morrer, e aí os caras vão lá e afogam a pessoa. E fazem a pessoa lutar pela vida. E naquele momento a pessoa sente Deus. Porque ela deseja viver. Quer morrer? Então vai. O impulso. É como se tu é arrebatado mesmo por uma, né? Então, assim, a minha maior intenção
de trazer essa lembrança que sempre esteve intrínseca na gente é que eu possa ver ele sem precisar dele. É como tu ampliar a cartela de... É como tu ampliar a cartela de cores. Ontem eu tava pensando na live, eu disse, sem Deus é azul, amarelo e vermelho. Com Deus é aquarela. Eu consigo ver a vida. Então eu não precise dele. Por quê? Porque no momento em que eu preciso, alguma coisa no meu caminho esqueceu dele. Aí eu, tem Deus. Deus, por que mesmo, né? Vem cá, meu querido. Por que tu fez isso comigo? Pô, se eu chego a perguntar isso pra ele, eu não entendi. Que ele tava lá, aqui, e ali, e aí a hora que me convém, eu peço. E quando tu pede pra alguém ajuda, é porque essa pessoa não tá contigo. A sensação que tu tem. Isso, eu botei ele fora. Em algum momento, quando eu não pensava, ele tá comigo. Aí Deus disse assim, tá. Então eu vou lá e eu vou sofrer tudo que tu tá sofrendo para te entender que eu posso passar por tudo isso que tu tá passando, dores emocionais, traição de amigo, perda de primo, morte de primo, julgamentos errados sobre mim. Perda de rede de apoio, porque o quanto, né? Perda de rede de apoio. Eu vou ser mal julgado, vou fazer bem para todo mundo e as pessoas vão dizer que eu sou o diabo. Eu vou fazer tudo isso. Não precisava, mas eu vou fazer tudo isso para te ver que essa carne que tu carrega contigo, esse corpo corruptível que tu carrega contigo, ele pode ser incorruptível. Perfeito. E aí ele veio. Perfeito. Mas não precisava. Não, entendeu? Não. Mas precisava, então, assim, né, Pauli? Porque a gente tem... Ele sabia que precisava. Não precisava quando tu tá em Deus, entende isso. Mas, de fato, precisava. Porque a nossa espécie, ela vem num sentimento de abuso de poder, de colocar os menos favorecidos a serem escravizados, explorados, alguém no poder explorando aqui e ali. E o sofrimento, o instinto de sobrevivência, a miséria que foi vivida lá nos tempos antigos, né? Assim, tudo muito difícil. É muito difícil. Então, sim, de certa forma, cara, obrigado, velho. Tu te personificou, tu veio e ainda assim, muito mal compreendido, né? Mas ele mostrou, ele foi o exemplo da não corrupção. Agora, eu me corrompo quando eu saio de casa e alguém cruza a minha frente no carro. Quando alguém fura a fila. Quando alguém não me paga o que me devia naquela hora. Quando eu quero fazer alguma coisa porque eu vou ter um ganho a curto prazo. Não importa o que eu faço com o outro. Então, o estado de orai e vigiai é meditação em ação. Meditação, que a gente fala muito no hinduísmo, no yoga, é entre uma ação e outra, Deus tem que passar sempre. Não tem um intervalo onde ele não esteja, porque é margem para uma mente primitiva, egoísta, com traumas, com questões ancestrais, num sistema que exige e espera e nananã, que tu te corrompa. Então, entre uma ação e outra, um pensamento e outro, olha que a gente tem 30 e tantos milhões de impulsos de pensamentos por dia, eu tenho que dar o intervalo do impulso de pensamento para Deus. É como se ele fosse a consciência da próxima ação. A consciência da próxima ação. E quanta coisa a gente daí não faz, né? Quando tem essa meditação. Quanta coisa a gente não fala. Quanta coisa a gente
transmutam no nosso pensamento quando a gente vigia. Tu quebra o padrão negativo associado ao inconsciente coletivo, que é o consciente das massas, que estão pulsando por desconexão, miséria, sofrimento, inveja, apegos, possessividades, inseguranças. Quando eu não dou margem para isso, a informação passa muito familiar, porque eu tenho ela em essência. Só que eu preciso purificar o ganho a curto prazo de me vingar, entende? De querer aquilo para ontem. Tá, mas estar em Deus exige autorresponsabilidade, resiliência, amor próprio, amor pelo outro, honestidade. Ai, a mente que tá aqui querendo um monte de ganho a curto prazo diz, ai, alta não. Não é Tomão, isso é o que é ser humano de verdade, não é ser um humanoide, não é viver na normose, é ser humano com a capacidade que nosso cérebro consegue, como eles já estudaram, o poder da mente de criar o que eu quiser para minha vida. A gente passa como figurante nessa vida, se a gente não se dá conta disso tudo. Porque é milagre atrás de milagre que a gente vive. E as pessoas que não percebem isso, o milagre está acontecendo e elas não estão percebendo. E a percepção do milagre é que muda a nossa vida. E não o milagre em si. Mari, é 7:50. Não? Não? Sim. A gente não falou dos pacientes que têm fé. Então, só para fechar, né? Os pacientes que chegam aqui com fé, eles são pacientes que têm autorresponsabilidade. Eles trazem uma questão pontual, mas normalmente eles já trazem junto com eles um entendimento espiralado, não é linear. Eu tenho isso e eu vou viver assim, porque a minha vida é isso. Quando o paciente tem fé, ele traz uma consciência divina. Por exemplo, eu tô com um câncer. Essa semana eu fui pra praia, eu fiquei olhando o mar, eu fiz minha oração, eu fui fazer minha químio na segunda, né? Eu entrei em contato com uma pessoa que eu não falava há muito tempo, eu falei o quanto eu amava ela, eu me desculpei, eu fiz o meu movimento, eu me alimentei bem porque eu orei quando eu fui comer, porque eu pedi Deus dentro de tudo que eu estava fazendo. Uma pessoa com fé faz o meu trabalho ser simples. É aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Beijo, querida. Porque tu tá em Deus. Eu vou fazer o trabalho mais dentro da ciência, porque é o que eu posso fazer. Agora, normalmente as pessoas chegam mais quebradas. Eu estive muito quebrada. A gente buscou Deus porque também sentiu, opa, peraí, mas não tá ali, ele tá aqui. Mas em momentos eu vi ele fora. Então, a gente só pode falar de algo que a gente teve muito manejo, né? E não uma teoria idealizada, né? Então, eu escrevi muita coisa aqui para falar, tá, Pauline? Mas eu imaginei que a gente ia, nessa primeira live, dentro dessa tua proposta, enfim, fazer assim, né? Mas assim, Mari, tu sente que faltou alguma coisa fundamental para te dizer? O que tu falaria, assim, um conselho que tu daria? Porque eu vejo assim, ó, eu sou veterinária, né? Eu vejo que o meu sucesso como clínica, ele é muito mais quando o dono trabalha na prevenção. Tipo, eu vou dar um alimento bom, aí eu instruo a pessoa no alimento, a vacinação. Então, a instrução que eu dou, que a pessoa segue desde o início, ela me dá um sucesso clínico maior, porque eu estou trabalhando em prevenção, eu não estou tratando o paciente, porque às vezes no tratamento a situação está tão agravada que a gente não tem sucesso, porque a situação biológica do animal já está muito afetada. Então, que conselho essa terapeuta
que tem essa cancha, né, de trabalho, daria para as pessoas, para elas não chegarem no teu consultório. Agora é uma propaganda contra. Eu sempre digo que quanto menos tempo a pessoa tiver aqui, mais melhor é o meu trabalho. Ou ela não gostou, ou eu resolvi, né? E normalmente minhas sessões são muito curtas, assim, é muita psicologia do confronto. O que eu digo que tem a ver com esse teu exemplo da prevenção? O que é a prevenção? É o que tu faz agora. São as tuas escolhas hoje. Aonde está Deus? Agora. Qualquer apego ou mágoa do passado não mora Deus. É o que gera depressão. É o que nos distancia do agora, da possibilidade de fazer diferente. Qualquer ansiedade e controle sobre o futuro é onde moram nossas crises maiores de ansiedade. Não é onde está Deus. Porque não existe para Deus passado ou futuro. Existe o agora. Então, sentir Deus no agora, respirar um ar puro, respirar fundo, estar em Deus, alinhado, orar e vigiar, e estar atento, estar presente, estar em ti, não estar pensando no que foi e no que vai ser, é onde mora o maior remédio para te lembrar o tamanho que tu é em Deus. Qualquer outra coisa que more, eu botei aqui, ó, sem Deus, ou já foi, ou vai ser. Com Deus apenas é. É simples. E é isso que eu sinto. Então, se puder mostrar, né, dentro dessa proporção, essa é a minha mensagem para hoje. Perfeito, Mari. Eu quero te agradecer muito. Eu sei que a gente teria muitos assuntos para falar. Eu gostaria de falar sobre cada linha do teu tratamento. O psicodrama é uma área que eu gostaria muito de que tu falasse, mas eu também falo demais. Eu teria que desligar minha câmera aqui. Mas, assim, eu quero dizer para quem assistir a live, quem estiver assistindo e quer assistir depois, que a Mari, ela tem passagem por várias religiões. E eu também. Eu também. Agora eu estou vivendo intensamente a Bíblia e eu sei que ali é a minha morada eterna, é na Bíblia. Mas a gente vê a presença de Deus em tudo. E o maior trabalho de Paulo na Bíblia era trazer os gentios para Jesus Cristo. Quem são os gentios? Panteístas, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que estavam perdidas. Então, esses são os gentios que falam na Bíblia. Se Paulo não tivesse a missão que ele teve, talvez o Novo Testamento nem existiria. Porque o Evangelho de Lucas foi um cara que conviveu com Paulo. Evangelho de Marcos foi o evangelho de alguém que conviveu com Paulo. Eles não eram apóstolos de Jesus. Então, Paulo não conviveu com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus depois da morte. Então, assim, as cartas de Paulo, tudo é com pessoas que não conviveram com Jesus em terra. Pessoas que tiveram experiência com Cristo. Então, a gente tem que se focar na experiência com Deus. Esse é o nosso foco. Se eu estou indo em tal culto, se eu estou indo em tal rito, se eu estou indo na igreja, não importa se tu estiver realmente conectado com Deus. Porque a oração real é aquela que tu faz no teu quarto. Jesus disse. Até porque, né, se eu só tiver 1 hora por domingo na semana para dar o check de que eu estive em Deus e virar uma pessoa desprezível para mim, para os meus e para onde eu vivo, eu estou enganando alguém, né? É só um check. Estar em Deus 1 hora por semana é uma atividade que é um protocolo social e cultural que eu tenho que fazer? Então, eu não sei, eu desperdicei o alimento da informação. Agora, se eu pego isso e jogo para mim, desde que eu abro os meus olhos, até depois que eu vou dormir, porque ele continua nos meus sonhos, ele continua agindo com a gente, cara... Entendeu? Tu ter um Fusca ou tu ter uma Lamborghini. Entendeu? Eles vão tirar
voltar para o mesmo lugar, mas qual é a qualidade do... Né? Então, assim, com Deus. Com Deus. Então, esse é o nosso convite, né, Mari? Com Deus. E sempre com Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A gente vai seguir cada passo mesmo. Ir no banheiro, perceber a graça de ter um intestino funcionando, uma bexiga funcionando. Nossa. É conversar com alguém, é perceber a graça de estar ouvindo, estar enxergando, é dar um abraço, é sentir a graça de ter o tato, ir até ali buscar um copo d'água, perceber que tu tem a água e tu consegue caminhar. É respirar uma flor, é sentir o cheiro do... ouvir o som dos pássaros e por um momento parar e ver que ele tá falando também por ali. É tudo. Por que o nome é graça? É porque é de graça. De graça. Tudo que vem de Deus é de graça. Tudo que a gente conquista pelas nossas mãos, a gente perde. Passa pelos nossos dedos. A gente pode desfrutar daquilo naquele momento, mas não se apegar naquilo. Porque o que vem de Deus é de graça. Então, quando tu estiver desesperado, Quando Moisés foi chamado por Deus, a primeira pergunta que Deus fez para Moisés: o que tu tem? E aí ele disse: eu tenho um cajado. Porque daí ele ia usar aquele cajado para fazer os milagres. Então, quando tu estiver em desespero, a graça é de graça, né? Então tu fecha o olho e pensa assim, ó, o que agora, nesse momento, eu já tenho? Eu já tenho uma família com saúde, eu já tenho uma casa para morar, eu já tenho um trabalho, eu já tenho amigos, eu já tenho... Então, o que é de graça, que tá na tua vida sem esforço? Quando tu olha para isso, o teu problema vira uma situação só. Sim, o que eu posso fazer com o que eu não tenho? Isso. Até para saber aonde vai a minha ação e aonde eu tenho que compreender que existe uma ação divina atuando também. Porque, né? Exatamente. Aí vira só uma situação, o problema. Pode ser uma situação horrível, mas vira só uma situação. Então, tchau, né? Não, agora 8 e 8. Eu queria dar mais um exemplo, mas tudo certo, tudo certo. Vai. Dá mais um exemplo para finalizar. Assim, ó, cada um de vocês que está ouvindo, peguem a situação mais difícil da vida de vocês. Imediatamente a mente lembra. Agora, finge que tu não sabia que ia passar, né? Tu imagina assim, eu não sabia que eu ia passar por isso. Eu olhando como se fosse alguém de fora vivendo, tu diria, eu não daria conta disso aqui. Mas eu dei. Tu acha que eu dei sozinha conta disso aqui? Nunca. Porque eu olhando com a mente racional, eu não dou conta. Porque é uma mente que separa, que me desqualifica. Quando eu tô com Deus, eu digo, não. Eu dei conta, eu passei por aquilo ali. Eu não tô sozinha. E normalmente é nessas situações desafiadoras que a gente chama Deus para passar com a gente nesse caminho. E tudo bem, ele não tem ego, ele não olha, agora tá me chamando, né? Antes estava lá no bem bom. Ele disse, eu tô aqui, eu já tô aqui, Que nem diz o Arquimedes, é o síndico lá do prédio que eu moro, tá assistindo aqui a live. Ele disse que assim seja. Então eu me lembrei disso com esse teu exemplo que tu falou, que se a gente lembra de Deus quando tá passando por um momento e acha que tem que buscar fora, mas que assim seja. Tu teve um encontro, então te encontra. O segredo é o encontro, é se encontrar com Deus. Então que assim seja. Tu vê Deus quando tu tá no problema, que assim seja, né? O importante é que veja, né? Importante e nós estamos aqui para mostrar. Se quiserem mandar feedback, perguntas, partilhas do que mexeu em vocês, por favor, façam isso. Eu e a Pauline, a gente está só esperando picar para continuar esse assunto. Tá? Mas eu tenho que trabalhar. A Cibele já chegou e a Ruth já está começando a latir. Então,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigada, obrigada, Mari, por ter participado dessa live. E vamos fazer outras, com certeza, né? E obrigada, gente, pessoas que estavam com nós e os próximos que irão assistir, que sempre tem gente que assiste depois, eu fico bem feliz. E é isso. Tchau, tchau. Bom resto de semana. Muito. Obrigadão. Também te amo. Eu te também. Tchau, tchau. Tchau.